DeepSeek Ngram muda tudo. Muda tudo mesmo, é bait? Muda tudo sim, e nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo o que é o Ngram e por que ele muda tudo. E também para isso eu devo te ensinar um pouquinho de Transformers, caso você não saiba, ou revisar, caso você já conheça, e Mixture of Experts. Mesmo que você não seja da área, você vai sair daqui sabendo, ou senão eu te devolvo o seu tempo. Então vamos lá, vou abrir aqui o artigo para a gente poder conhecer essa arquitetura Ngram que parece algo que faltava nos Transformers desde lá no comecinho. E eu vou te ensinar aqui de maneira bem didática, igual a gente faz lá na nossa pós-graduação em Ciência de Dados, uma das melhores do Brasil. Vou deixar aqui o meu jabá se você quiser conhecer, anhanguera.actioncode.com.br, tá bom? Então vamos lá. Conditional Memory via Scalable Lookup, a New Axis of Sparsity for Large Language Models. E em português, não basta traduzir as palavras, né? Vamos fazer sentido para o que está aqui. Então, o que eles querem dizer lá, o pessoal do DeepSeek, que quando lança um paper, causa um alvoroço no mercado de ciência de dados, porque sempre vem coisa boa. A memória condicional por meio de uma tabela de lookup, o novo eixo de espacidade dos modelos grandes de linguagem. Eles vão começar aqui dizendo que, enquanto o Mixture of Experts, ele escala a capacidade por meio de computação condicional, os Transformers ainda faltava uma maneira de buscar conhecimento na memória pronta, forçando os Transformers a calcular de maneira ineficiente algo que já tinha sido calculado antes. Então eles vão propor aqui a arquitetura Ngram, que vai ser um novo eixo de esparsidade. Então vamos passo a passo agora destrinchar isso aqui. O que são Transformers, né? O que é o mecanismo de atenção, o que são os Mixtures of Experts e, por fim, o que é o Ngram. Então, os Transformers, o que eles fazem? De maneira bem simplificada, você vai ajustar cada token, vamos supor que fosse cada palavra, tá bom? Cada palavra como se fosse um token. Se você viu meu vídeo sobre embeddings do Gemini, Embeddings 2, você vai ver que esse embedding, então cada token ele é um vetor com várias dimensões, tá? E qual foi a grande sacada aqui do mecanismo de atenção? Foi ajustar, né, reatribuir um valor a esses tokens, a esses embeddings, conforme o que está em volta de cada token. Então, cada palavra, ela muda um pouquinho o seu significado conforme tudo aquilo que está ao seu redor naquele contexto. Então, as palavras têm os seus sentidos modificados pelo contexto. Mas isso envolve várias matrizes e a multiplicação dessas matrizes. Então, você tem a matriz dos embeddings, das projeções desses tokens da entrada, que é a matriz query. Você vai multiplicar por outra matriz, que é aqui, você vai fazer uma normalização, não interessa. Vai aplicar aqui uma funçãozinha, não preocupa com isso, e vai multiplicar de novo por outra matriz chamada value, tá bom? Isso aqui, multiplicações de matrizes, são operações muito pesadas. Então, se você começa, e aqui esse é o exemplo aqui desse paper, se você começa com Diana, princesa de Gales. Então, se você pega a palavra Gales, ela tem um sentido, é um país da Europa. E aí você pega princesa de Gales, ainda tem um outro significado, né? A mulher que é a soberana, né, tem o título de soberana naquele local. Então, você tem aqui, vamos supor que um token Wales, faz de conta que 3 tokens princesa de Wales, também ainda está inespecífico, quer dizer, está mais específico que Wales, mas se você tem Diana, princesa de Wales, o significado disso é bem mais complexo. Então, é uma pessoa específica, que foi a primeira esposa do príncipe Charles, que foi famosa por causa da sua beleza, essas coisas aqui. Então, veja que o Transformers ele tem que fazer aquelas multiplicações de matrizes envolvendo os embeddings desses tokens para adicionar ao token inicial aqui, a cada um deles, um significado que seria esse significado aqui
mais completo. Então, até aí, entendeu de maneira bem simplificada os transformers, o mecanismo de atenção? E aí, isso, infelizmente, tem esse custo computacional alto. Então, eles vieram propor o quê? O Ngram como uma maneira de, já vou adiantando aqui, passando o carro na frente dos bois, uma maneira de pegar esse sentido aqui, já. Eles viram que várias expressões se repetem, então eles apresentam ali o Alexandre o Grande, por exemplo. Então tem expressões que um conjunto de palavras tem um significado peculiar. E você ficar recalculando isso no Transformers toda vez que vai fazer uma inferência, você está desperdiçando computação. Então eles pensaram, será que é possível a gente, de uma maneira que seja mais barata computacionalmente, a gente calcular isso, esse significado? Aí eles pensaram, bom, a maneira mais barata que pode existir seria se a gente guardasse um tabelão já com o significado de várias desses conjuntos de... Porque aí a gente vem no Ngram, processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, a gente tem os chamados Ngrams, que são o gram, 1 gram, você pega palavra por palavra. Se você tem o bigram, você tem o quê? Em um texto, você pega todos os subconjuntos de duas palavras, então, latent state, state translation, translation column. Então, você pega todos os conjuntos de duas palavras daquele texto. E trigram, você pega os conjuntos de três palavras. Latent state translation column, translation column displays. Você pega esses subconjuntos do texto. E aí eles vão pegar aqui nessa arquitetura e vão usar o bigram e o trigram. Acho que, pelo que me parece ali abaixo de um gráfico, colocando quadrigram, não sei como se expressa com 4, mas aí acho que caiu um pouco a performance. E aí eles pensaram, será que se a gente guardasse um monte desses significados já numa tabela, para não ter que recalcular, será que isso ia melhorar a performance? E é isso que é o Ngram. Então, adicionar um tabelão. Então, você vai pegar essa expressão aqui, vai calcular o hash dela, que é só jogar ela numa função que vai dar saída ali a um código único, né? A um valor único para esse conjunto aqui de 3 tokens, e vai julgar lá nessa tabela. Se achou a correspondência, então vai retornar o valor dessa tabela, já é o valor daquele token, sem precisar então de recalcular. Então, se lá no Transformers você tem que multiplicar matrizes, e eles falam que é quadrático, né, O2, na medida em que você aumenta o custo de computação, ele aumenta quadraticamente. Aqui, essa operação de busca aqui, ela é O1. Então, ela é linear. Então, se você dobra aqui os tokens, você tem o dobro de processamento. Então, você escala de maneira linear, então ela é mais barata computacionalmente, tá bom? Então, eu expliquei mais ou menos o que era o Transformers, qual que foi a ideia deles, e vamos voltar lá. Vamos limpar isso aqui, vamos continuar. O que são os Mixtures of Experts? Então, é o seguinte, eles chamam os Mixture of Experts de uma maneira de escalar a capacidade por meio de computação condicional. Então, é o seguinte, você tem ali a entrada, você tem um roteador, então a entrada vai passar por um roteador e ele vai rotear por vários caminhos. Então, por isso que você tem modelos aí, por exemplo, não sei o que, 120 bi, por exemplo, o GPT-OSS, né? E faz de conta não sei quantos ativos, então A12B. O que significa isso aqui? Você tem 120 bilhões de parâmetros, mas só 12 ativos, 12 bilhões ativos em cada passada. Então a informação vai passar ali, ela vai passar em um só desses 10. Aqui, se são 120 dividido por 12, 10, então tem 10 rotas diferentes. Você vai calcular somente uma daquelas rotas. Então você tem um roteador aqui que aprende o caminho. Então por isso que é computação condicional, tá? E aí você calcula ali a saída. Bom, por que isso aqui proporciona o que eles chamam aqui de esparsidade? Esparsidade é o contrário de algo denso, né? Algo esparso, algo denso. Denso o quê? Quando você tem um Transformers tradicional, todos aqueles parâmetros são ativados
em uma passada, e aí isso é denso, em computação inclusive. E o esparso não, olha só, cada vez você ativa alguns e não os outros, então é esparso. Então você tem uma computação esparsa. Ah, mas isso então vai me permitir rodar numa GPU pequena, um modelo desse tamanho, então isso democratiza? Não democratiza diretamente, democratiza indiretamente, né? Porque você ainda vai precisar de uma GPU para botar os 120 bilhões de parâmetros lá. Mas como você, em cada inferência, você só ativa 12, você tem um processamento mais rápido, então você tem uma resposta de API mais rápida, e por ser mais rápida, você tem um menor preço, um menor custo, né? Então divide aí o custo da energia e o custo de depreciação daquela GPU. Então você divide isso pela quantidade de tokens que você está gerando, e aí você tem um custo por token menor se você consegue fazer a mesma inferência na mesma qualidade de maneira mais rápida. Então por isso que democratiza, mas não por você poder rodar na sua GPU, mas por você ter uma chamada de API mais barata, tá? Então esse aqui é um eixo de esparsidade. Eles comentam aqui, olha só, logo no comecinho aqui eles falam, eles fazem uma analogia. Esparsidade é um princípio de design recorrente nos sistemas inteligentes, que abrangem desde circuitos neurais biológicos até modernos modelos de linguagem. Então, eles estão comparando aqui com os circuitos biológicos neurais. Então, expandindo, né, levando adiante essa analogia deles aqui, eu faço a analogia entre o cérebro e a medula espinhal. Então, se a gente vai computar o nosso cérebro, vai responder um estímulo muito complexo, você vai mandar ele lá para o cérebro. Mas se é um estímulo mais simples, você vai mandar, ele vai só chegar aqui na sua medula e já vai ter a resposta, que é o chamado reflexo. E o estímulo de saber algo que já é sabido é algo que não precisa de passar lá pelo cérebro. Teoricamente, não é o mesmo tipo de estímulo, tá bom? Mas aqui, fazendo essa comparação de simplificação, é como se, olha, isso aqui é muito simples para ir para o cérebro. Manda aí só aqui para a medula que tá bom. É mais ou menos o que eles estão fazendo aqui. Então, olha só. Esse conceito aqui desse conjuntinho de palavras, coloca ali no processamento paralelo esse n-gram, e se bater ali com aquela tabela, vai ter aqui um portal que vai ativar ou não a devolução desse conteúdo aqui para a arquitetura Transformers. Óbvio que eles perceberam que tem que ser mais no início da arquitetura, nos primeiros layers lá de atenção, porque lá para frente você já gastou já computou aquele sentido, né? Então eles perceberam que o ideal é no segundo layer e no sexto layer, tá? Isso é empiricamente por meio de testes. Não tem algo assim conceitual para defender isso. Mas então vai decidir se aquilo ali pode ser retornado daquela tabelinha que eu mencionei ou se precisa de ser recalculado. Então, às vezes, vai ter que recalcular aquilo ali. E aí eles perceberam que colocando... E eles escalonaram até 100 bilhões de parâmetros, mas durante todo esse tempo a função de perda, que é a loss, ela foi caindo. Enquanto for caindo, você pode aumentar. Então, parece que você pode aumentar mais de 100 bilhões de parâmetros nessa tabelinha do Excel aqui. Então, você tem muitos símbolos, né, nas nossas línguas, né, que eles que eles já possuem um significado que você pode economizar já retornando ele pré-calculado. Então, o significado, apesar de ser dividido em token, que é a menor estrutura, o menor tamanhozinho ali do cálculo do significado, você tem possibilidade de um conjunto já ter um significado pré-determinado. Então, aqui tem algumas técnicas, acho que não vale a pena ficar destrinchando, que é o token canônico. Então, se você tem lá uma palavra Apple, aí o Apple escrito com letra minúscula, não sei o que, de várias maneiras, eles vão comprimir essa informação e gerar um token só, que significa vários tokens antes de fazer esse cálculo. Isso aqui são questões técnicas. Vamos lá, eu expliquei o que é atenção, que eu prometi. Mixture of Experts gera aquela esparsidade pela computação condicional, então você vai ativar
menos os neurônios, dependendo daquela condição lá do roteador escolher determinado caminho. Então eles chamam isso de um eixo de esparsidade por meio da computação condicional, e o engram seria a memória condicional. Seria um outro eixo de esparsidade. Então eu posso conseguir reduzir o meu custo computacional pela computação condicional ou pela memória condicional, que seria trazer coisas da memória condicionalmente, né? E aí, esse sim permite a democratização maior, porque eles fizeram os testes e, julgando esse tabelão aqui na CPU, eles tiveram uma redução, eu também estou tentando lembrar de cabeça, não sei se foi 3%, na velocidade, algo ridículo, negligenciável para o ganho que eles tiveram. Então, acho que já deu para entender mais ou menos o que seria o engram, que vem de uma técnica no processamento de linguagem natural. E aí eles então desenvolveram, a melhor palavra, uma nova maneira de reduzir o custo computacional. Então você já tem pré-calculados os significados de alguns conjuntos de token, e aí você libera os transformers para computar relações mais complexas, né? Então você não precisa dele computar coisas tão bobas como essas. Bobas nesse sentido, de que já poderiam estar pré-calculados. Aqui eles vão falar de como que eles fizeram, os resultados que eles obtiveram, que foi basicamente melhorar todos os resultados daquele modelo. Então eles pegaram um modelo chamado baseline, né, que é o modelo de comparação, que é o Mixture of Experts, com 27 bilhões de parâmetros aqui, comparando com essa nova arquitetura. E eles viram que a nova arquitetura ganhou. Sempre quando você vira em um paper um mais escurinho, significa, em uma tabela assim, que aquele ganhou, né? Então aqui ganhou por ser menor, aqui ganhou por ser maior. Então aqui a loss, quanto menor, melhor, né? E aqui a acurácia, quanto maior, melhor. Então ele conseguiu ganhar do baseline em todos, que é uma façanha, porque normalmente você ganha em uns e perde em outros. Então esse novo eixo aqui de esparsidade realmente ele permite democratizar por poder você ter vários parâmetros do seu modelo na CPU, então diminuir a computação de certa maneira na GPU e ter resultados melhores, tá? Então esse aí é mais um paper do DeepSeek para poder abalar o mundo da ciência de dados. E deve mudar realmente tudo de agora em diante, igual o Mixture of Experts se tornou aí amplamente usado. Muitos modelos agora estão usando o Mixture of Experts. A tendência é que a maioria deles passe a usar também o engram. Então me diz aí se você gostou desse vídeo, se fui claro e se você gosta de conteúdos técnicos assim. Mas eu vi que o nosso vídeo de Embedding 2 do Google deu uma repercussão muito boa e por isso eu decidi fazer mais esse vídeo técnico. Valeu, pessoal, é isso aí. Não deixa de dar uma olhada nos nossos cursos grátis lá na actioncode.com.br.